Bom, bom dia a todos. Eu quero agradecer à banca pela disposição de estar aqui hoje com a gente nessa defesa, agradecer a Márcia, que foi orientadora desse trabalho comigo, que me ajudou muito. E agora nós vamos, então, dar início à nossa banca de defesa de trabalho final do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica do aluno Eider Wagner Ramos, cujo título é Educação Profissional Tecnológica e Socioeducação. O uso do letramento em programação no apoio ao processo de inclusão tecnológica de adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Eider, você tem de 40 a 50 minutos para fazer a sua exposição. Eu vou colocar você como apresentador para você poder estar compartilhando a sua tela. E aí eu vou pedir para a banca, né, a gente desligar os nossos vídeos para ficar mais leve a apresentação e vai ficar só o Eider e a apresentação dele, tá? Gente, muito obrigada de novo. Deixa eu achar o Eider aqui. Cadê o Eider? Assim, pedir o pessoal externo para desligar os microfones, se alguém estiver com o microfone, né? Para não dar ruído na apresentação do Eider. Estou tornando você apresentador, Eider. Agora foi? Estamos vendo, sim, a sua apresentação. Tá bom. Então vamos iniciar. Desculpa por esse problema técnico aqui no início. Bom, como a Marisa já mencionou, o título do meu trabalho é Educação Profissional Tecnológica e Socioeducação, o uso do letramento em programação no apoio ao processo de inclusão tecnológica de adolescentes em situação de vulnerabilidade. Bom, nos últimos anos nós observamos no Brasil um aumento do número de crianças e adolescentes considerados extremamente pobres, né? Esse número são aqueles adolescentes que vivem com renda de até meio salário mínimo na família. Esse número ele era do total de adolescentes, de crianças e adolescentes, 13,5% em 2016. Ele passou a 22,6% em 2017 e chegou a 24,6% em 2018, segundo os dados aí da Fundação Abrinq. Em paralelo a isso, houve também um aumento significativo dos adolescentes em privação ou restrição de liberdade, que nós chamamos de adolescentes submetidos a medidas socioeducativas. Esse número em 2009 era 16.940, e infelizmente ele chegou em 2016 em 24.450 adolescentes nessa situação. Especificamente em Barra de São Francisco, que é onde eu realizei essa pesquisa, esse número era 28 adolescentes em 2018 e chegou a 35 adolescentes em 2019. Bom, a Comissão da Criança e do Adolescente, né, o CONDEP, entre outros motivos, eles atribuem esse aumento à precariedade no atendimento das políticas públicas, né, direcionadas a essas crianças, e o que inclui aí a falta de oferecimento de curso profissionalizante, de estágio, né, de bolsas de estudo. Aqui em Barra de São Francisco existe, né, um trabalho que é conhecido nacionalmente, feito pelo CRAS e pelo CREAS. O CRAS ele tem um espaço que eles chamam de Espaço da Alegria, onde eles recebem os adolescentes, né, a partir dos 12 anos de idade. E lá no CRAS é feito trabalho de acompanhamento, né? Eles têm lá uma parte que os alunos podem jogar, né? Podem estudar. Então eles têm aula de balé, esse tipo de coisa. Os adolescentes que vão para o CRAS, eles não cometeram nenhum delito, né? Eles não estão em cumprimento de medida. Então o CRAS ele faz um trabalho aí de prevenção, digamos assim, né? São adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade, né? Local onde uma família desestruturada ou locais onde tem tráfico, né? Esse tipo de coisa. Já o CREAS, que já é o centro especializado, né, de referência em assistência social,
eles, aí sim, já são os jovens que foram submetidos à medida socioeducativa. O CREAS faz esse trabalho, né, de desenvolver um plano individual, né, de fazer o acompanhamento do adolescente na prestação do serviço à comunidade, se for o caso, ou em fazer reuniões quinzenais, no caso de liberdade assistida. É importante salientar que, apesar desse trabalho, é um trabalho significativo, claro, feito pelo CRAS e pelo CREAS, essas estruturas, eles não têm, por exemplo, laboratório de informática, né, sala de estudo, eles não têm pessoal capacitado para poder dar um curso, por exemplo, de informática básica ou de programação. Então, existe essa ausência de ações nesse sentido. Inclusive, o CRAS e o CREAS, eu quero deixar registrado aqui, me receberam muito bem. Assim, eles tinham já a demanda, eles têm a carência por esse tipo de ação e foram parceiros aí desde o início, desde a ideia até o término do curso e contribuindo com a pesquisa, com informações. Então, assim, foram realmente parceiros excepcionais na pesquisa e no desenvolvimento do curso. Bom, como esses centros de referência eles não têm, né, esses equipamentos, esse pessoal, essa estrutura, o IFES ele surge como uma possibilidade de intervenção, porque através, né, o IFES tem laboratório, né, tem estrutura, e através das ações de extensão, eles podem muito bem atender a essa demanda da sociedade. Aliás, a extensão é justamente para isso que ela existe, para atender as demandas da sociedade. Bom, então o problema da pesquisa foi: é possível promover a inclusão e o desenvolvimento pessoal de adolescentes em situação de vulnerabilidade social no IFES pelo letramento em programação? Passando bem rapidamente, né, a abordagem teórico-metodológica da pesquisa ela foi de natureza aplicada. A abordagem qualitativa, né, nós estamos falando de desenvolvimento pessoal, né, de uma coisa bem subjetiva. Quanto aos objetivos, ela é exploratória, e quanto aos procedimentos, é um estudo de caso, porque o caso estudado aqui é o do curso de programação, né, da turma que está sendo estudada nesse caso. Bom, os objetivos... o objetivo geral era analisar a inclusão e o desenvolvimento pessoal que o curso de letramento em programação poderia proporcionar a esses adolescentes. Então, para atingir esse objetivo geral, eu tive 5 objetivos específicos, que foi realizar um estudo sobre socioeducação, desenvolver e aplicar o curso, analisar os resultados, avaliar as contribuições, né, os benefícios, as dificuldades. E disso também surgiu um produto educacional que nós vamos ver mais à frente, que é um e-book do curso. Bom, passando bem rapidamente também no referencial teórico, eu trouxe Leontiev, que ele fala, né, que todo ser humano ele nasce candidato a humano, mas ele só vai se tornar de fato humano quando ele se apropria do conhecimento historicamente adquirido, né, produzido pela sociedade, pela humanidade. Eu trago o Gadotti, que fala que o educador, aí no caso da socioeducação, ele precisa ter em mente para que, a favor do que e contra o que nós educamos, né, que tipo de sociedade a gente quer construir e desconstruir através da educação. Eu trouxe Cíntia Bizzinotto a respeito da educação social fundamentada em Marx, né? Que ela é centrada na superação da desigualdade social, centrada no desenvolvimento de autonomia, emancipação e empoderamento do indivíduo. Então, o que seria a socioeducação? O objetivo da socioeducação é romper e superar a situação de violência, de pobreza, marginalidade e exclusão social, e produzir, né, o acesso à inclusão, a valorização do indivíduo e a emancipação. Ainda falando do referencial, mais a respeito de formação integral e de educação integral e da própria programação, eu trago o Lukács. O Lukács ele fala sobre as barreiras, né? Ali ele fala do conceito de estranhamento, que são as barreiras sociais
que impedem o homem de se desenvolver de forma integral, né? Ele traz o conceito de estranhamento, que trazido inclusive pelo desenvolvimento tecnológico, que ele pode, apesar de representar um crescimento da capacidade humana, ele também pode sacrificar indivíduos e até classes inteiras à medida que esses indivíduos ficam estranhos a esse desenvolvimento, ou seja, eles não acompanham esse desenvolvimento. Eu trago Antunes, que ele fala que, apesar disso, as mesmas condições que moldam essas formas de estranhamento, elas podem contribuir. São nessas condições que a gente pode trabalhar para poder desenvolver o afloramento de uma subjetividade, né, de uma vida com sentido. Eu trago Papert a respeito da programação, porque ele é aí um dos autores, né, que iniciaram os estudos aí com a programação voltada para crianças e para adolescentes. E Papert, ele acreditava que quando você fornece um modelo concreto de um estilo de pensamento específico, você pode desenvolver na criança e no adolescente o que eles chamam de pensamento como epistemólogos, quer dizer, você pensar articuladamente sobre o próprio pensamento, né? Você pensar sobre o pensar. E ele achava que você ensinar programação poderia elevar o indivíduo a um outro nível intelectual, né? E finalmente Lendl, que na verdade eu trago Matar falando a respeito de Lendl, porque ele foi aí quem deu a origem ao método do caso-problema que nós utilizamos no curso. E esse método, de acordo com Matar, é uma metodologia de ensino ativa, né, em que o professor ele atua como um colaborador, tirando dúvidas, e nesse método os alunos discutem, né, e apresentam soluções para problemas propostos pelo professor. Então, eu fiz essa adaptação de Matar, né, trouxe aí o método do caso-problema para a programação. No curso eu usei essa metodologia, são 4 passos, né? Exposição inicial, a prática orientada, o caso-problema, que é quando de fato os alunos se articulam e desenvolvem o programa, né? Propõem a solução, e uma 4ª fase de resultados, que é o feedback, né? Quando eu dou o retorno como professor para os alunos e quando a gente faz essa troca de informação. Bom, o desenvolvimento do curso em si, ele também se deu em 4 fases, né? Primeiro eu levantei a demanda, depois a gente teve o desenvolvimento, criação de projetos, submissão, né? Porque foi uma ação oficial do IFES. A fase 3, execução, se deu aí em 2 meses e um pouquinho, né? Foram 20 horas, 10 encontros semanais. E a fase 4, que foi a avaliação. Então, o curso chamado Básico de Programação de Computadores foi registrado, está aqui no cantinho o código de registro do código de cadastramento. Bom, falando um pouco sobre os participantes da pesquisa, eu tive 2 grupos de participantes. O primeiro grupo são os alunos, 19 adolescentes do CRAS e 5 adolescentes do CREAS, né? E também tive os colaboradores, que na verdade foram 2 colaboradoras, uma do CRAS e uma do CREAS, que auxiliaram aí durante a pesquisa, né, fornecendo os dados e acompanharam o curso, e no final também permitiram que eu fizesse entrevistas, né? Então foram esses os participantes da pesquisa. Bom, a coleta e evidência de dados, eu fiz pesquisa bibliográfica, né? Como eu já tinha comentado, entrevista com essas colaboradoras externas do CRAS e CREAS, e apliquei questionário aos alunos ao final do curso, a observação durante a ação, né, durante o curso, a minha observação, e também fiz o registro de depoimento em áudio e vídeo no final do curso. Bom, desses dados, eu fiz aí uma triangulação, né, com esses dados, e fiz a categorização por temas, né? E aí cheguei a 2 grandes categorias. A primeira categoria é percepções durante a execução da ação,
Essa categoria tem 4 unidades de registros, né? As atividades práticas despertaram interesse, o ato de programar foi uma tarefa difícil, os alunos foram parados em dificuldades e a interpretação dos problemas foi um desafio. Pulei um aí. E a segunda categoria, que é resultados da execução da ação, também tem 4 unidades de registro. A ação significou uma nova oportunidade, a ação despertou interesse por sua manutenção, houve reconhecimento de pais ou responsáveis e a ação trouxe benefícios para além do curso. Se a gente fizer uma análise rápida do gráfico, a gente vai ver que as unidades de registro que podem ser consideradas negativas, quando eu digo negativo, é quando ela representa um desafio ou um problema a ser superado. São 2 unidades, que é o ato de programar foi uma tarefa difícil e a interpretação dos problemas foi um desafio. Eles somam aí 14%, né, das aparições. Fazendo uma análise rápida, a gente pode ver que as impressões positivas elas foram bem superiores às negativas. Alunos ingressantes e concluintes, tivemos 24 matrículas no curso. Dessas 24, 16 foram aprovados, né? Tiveram presença e nota suficiente para aprovação. E tivemos 8 alunos que evadiram, ou seja, 33% de evasão. É um número considerável, sim, mas está dentro do que já é esperado, ou do que geralmente acontece em cursos de programação a nível introdutório, né? 33% de evasão. Bom, eu trouxe essa tela porque eu achei interessante. Ela mostra os ingressantes e os concluintes dividido por sexo, né? Então eu tenho ali 58% entrando do sexo masculino e 42% do feminino. E nos aprovados eu tenho 56, está pequenininho aqui para mim, de aprovados masculinos e 44 femininos. Então tem ligeiramente ali um número um pouquinho superior de feminino. E eu achei interessante essa tela porque o senso comum, né, tem muito em mente aí que programação, informática, essa área de tecnologia é mais para homem, né? E aqui, nesse caso estudado, a gente teve aí uma equivalência, podemos dizer, entre os ingressantes e os concluintes aprovados em ambos os sexos. Bom, agora eu passo a fazer uma análise das categorias e das unidades de registro dentro dessas categorias. Então, a primeira categoria é a percepção durante a execução da ação, e a primeira unidade de registro é a interpretação dos problemas foi um desafio, né? Quando a gente fala em interpretação de problemas, a gente tem que ter em mente que resolver um algoritmo, né, programar algo ou resolver qualquer problema do dia a dia se inicia por interpretar esse problema, né? Tem que partir daí. E aí eu trouxe aqui alguns relatos de alunos, né, falando que eu achei mais difícil foi alguns algoritmos que tinham que interpretar. Na verdade, todos tinham que interpretar. E também, sinceramente, às vezes eu tinha mais dificuldade em interpretar algumas atividades. Bom, uma pesquisa do INAF, né, feita em 2009, direcionada diretamente aos jovens, né, a edição Jovens Metropolitanos, ela chegou à conclusão de que somente 40% dos jovens brasileiros aí de 15 a 24 anos atingem um nível de alfabetismo, um nível pleno de alfabetismo, né? Somente 40%. 38% atinge o nível básico, que é compreender textos de média extensão e resolver operações simples. E 19% não superam o que eles chamam de nível rudimentar, que é localizar informação em texto curto, fazer operações muito simples, né, como o manuseio de pequena quantia de dinheiro, né, de troco, por exemplo. Então, nós podemos dizer que a interpretação ela é um problema geral, né, dos jovens. E uma pesquisa mais recente do INAF, também essa de 2018, ela trouxe que 3 em cada 10 jovens e adultos, aí no caso um recorte maior, de 15 a 64 anos,
Então, cerca de 38 milhões de pessoas são analfabetos funcionais, né? Então, já era comum, ou era de se esperar, pelo menos, que eles tivessem uma dificuldade em ter a interpretação, principalmente levando em conta o histórico escolar desses alunos, né? O Ferreira e Marturano, ele traz que as crianças provenientes de famílias que vivem com dificuldades econômicas e habitam em comunidades vulneráveis tendem a apresentar mais problemas do desempenho escolar, e infelizmente esse era o caso desse estudo. Era o caso dessa turma que foi estudada. Nós podemos ver que em relação ao ensino fundamental, nós tínhamos ali 42% cursando no prazo regular, e nós tínhamos 28% que já tinham concluído, mas ali 21% estava em atraso e 7% estava fora da escola. Então ainda tinha aluno que tinha abandonado a escola. Inclusive isso foi uma preocupação no projeto do curso, que era permitir que os alunos se inscrevessem sem exigir nível de escolaridade, porque se nós fôssemos exigir escolaridade, a gente ia excluir já na matrícula muitos alunos que queriam participar da ação, né? Quando a gente olha para a reprovação desses alunos no ensino fundamental, a gente tem um dado ainda mais alarmante, porque somente 28% nunca repetiu o ano, né? Tem ali a metade dos alunos que repetiu pelo menos uma vez, né? 50%, e eu tenho um número aí de 21% que repetiu 2 ou mais vezes. Então esse problema trazido aí para o Ferreira e Marturano, ele foi observado nessa turma. Indo então para o próxima unidade de registro, eu tenho que o ato de programar foi uma tarefa difícil. Então tem alguns relatos dos alunos, né, que fizeram no depoimento. O que eu achei mais difícil foi a gente montar os algoritmos. De uma certa forma, mesmo a gente aprendendo e fazendo tantas vezes, ainda ficava uma dúvida de como seria a forma correta, né? Claro que também não existe uma forma engessada de como programar, né? Talvez isso também tenha sido uma dificuldade, né? Se eu tenho 10 alunos, eu posso ter 10 algoritmos diferentes, e não necessariamente um está mais correto ou menos correto. Também tem um depoimento, eu achei muita coisa difícil, principalmente escrever os algoritmos. A minha dificuldade foi na hora da programação, na definição das variáveis, e poucas atividades eu consegui fazer sozinho, muitas eu pesquisei na internet como fazer, qual código deveria usar. Bom, recorrendo a alguns autores, né, eu trouxe Souza Júnior e Formiga, que trazem que as linguagens elas são constituídas de palavras específicas e regras rígidas, né? Esses autores ainda comentam que numa comunicação verbal, se eu erro alguma palavra, ou se eu troco algo de lugar, a outra pessoa provavelmente vai conseguir compreender o que eu estou querendo dizer. Agora, a programação não, a programação ela é detalhista e ela é rígida, né? Você não pode deixar um ponto fora do lugar, você não pode abrir uma chave ou um parênteses e não fechar. Então, isso aí traz uma dificuldade maior para programar. O professor Renan Osório Rios, né, que participa da comissão de evasão do IFES Colatino, também traz que a programação possui conhecimentos complexos e muitos alunos apresentam má formação em habilidades essenciais para programar. E também trouxe Rosso, que diz que alunos em cumprimento de medida socioeducativa precisam ainda mais da atenção dos seus professores, pois eles podem desconhecer sua própria capacidade. Então, aqui nós temos uma junção dessas coisas, né? Os alunos eles têm defasagem no ensino fundamental, a programação é difícil e eu ainda estou lidando com um público que provavelmente está inserido negativamente, né, na sociedade, tem uma experiência negativa em relação ao ensino-aprendizagem. Então tudo isso precisa ser levado em consideração e tudo isso pode deixar o ato de programar realmente mais difícil. E a experiência anterior desses alunos, quando a gente perguntou, realmente, informática básica
mais da metade deles não tinha feito nenhum curso de informática básica, 64%. E isso eu pude perceber de uma forma muito forte durante o curso, porque eu tinha dúvidas muito rudimentares, como ligar o computador, ou como fazer uma letra maiúscula e minúscula. Eu tinha aluno confundindo aspa dupla com duas aspas simples, aluno confundindo o I maiúsculo com L minúsculo. Então, assim, tudo isso pesou no momento de ensinar programação. Eles realmente não tinham esse conhecimento prévio. E com relação à programação, o número era ainda maior, 85% nunca tinha tido nenhum tipo de contato com a linguagem de programação. A próxima unidade, os alunos foram amparados nas dificuldades. Aqui alguns relatos também de alunos. O curso é muito bom, o professor e seus ajudantes se empenham bastante em ajudar os alunos. Bom, isso foi algo que eu percebi logo no início do curso, porque eu fui para o curso sozinho, né, como professor, e logo na primeira aula eu entendi que não teria como, mesmo sendo poucos alunos, eu não conseguiria ministrar o conteúdo sozinho. Então eu abri aí a oportunidade para alunos do curso superior em administração do IFES, e eles vieram, né, e trabalharam como voluntários de extensão, né, claro, contando a carga horária para eles, que é obrigatória, e foi uma experiência muito bacana. Eles se dispuseram a aprender, porque também não sabiam, então eu gravava um vídeo para eles do conteúdo, eles assistiam durante a semana, e aí eles me auxiliavam na aula. Então eu tive ali 5, 6 ajudantes que se revezavam para poder conseguir ministrar o curso para esses alunos, e eles demandavam muito, eles realmente chamavam muito, perguntavam muito. Esse curso é bem legal, pois com a ajuda dos professores nós conseguimos fazer atividades bem rápido, pois somente agradeço por ter feito, obrigado por tudo e tal. E também eu gostei das aulas práticas que teve, algumas coisas eu não sabia e eu consegui tirar a dúvida. Apesar disso, né, deles terem relatado a dificuldade, eu achei até engraçado essa resposta, que quando eles foram avaliar o grau de dificuldade, né, eu não tive registro de difícil ou muito difícil, né? Ali eu tive 85% achou razoável. E eu acho isso um dado bom, né? Eu acho que isso mostra que a metodologia ajudou a deixar a programação razoável, né? Para que os alunos conseguissem realmente levar o curso e aprender. Eu tive 7% de muito fácil e também 7% de fácil. A próxima unidade de registro, a última dessa categoria, vem dizer que as atividades práticas despertaram interesse. Aqui também alguns relatos de alunos, né? O que eu mais gostei foi a parte da gente montar os algoritmos. Gostei das aulas práticas, da gente poder aprender algo e fazer as coisas, não só ouvir, mas poder colocar em prática. O que eu mais gostei foi o desenvolvimento de programas, da gente aprender como fazer as linhas de código usando elas. E eu gostei das aulas práticas que teve, algumas coisas que eu não sabia, consegui tirar a dúvida e tive mais conhecimento. Nessa turma, eu acho isso algo considerável, apesar de eu estar trabalhando com um público de vulnerabilidade social, que tem um histórico que pode ser considerado negativo em relação ao ensino-aprendizagem, né, o histórico escolar deles. Eles desenvolveram mais de 80 códigos, né, que foram entregues. A gente tinha o costume de eu trazer o problema para a aula, eles fazerem e me mandar isso por e-mail, né, eles faziam em grupos, alguns faziam em casa, né, e alguns iam até o IFES para poder fazer. Então eu tive ali uma média de 5,6 algoritmos por aluno. Desses 16 que concluíram, 9 entregaram atividades extras. E 5 alunos desenvolveram 2 atividades extras ou mais. Eu desenvolvi um blog, que a gente vai mencionar ele no final, e aí eu deixava essas atividades extras lá. E aí era comum algum aluno fazer isso em casa, os que tinham computador em casa, ou os que não tinham, acessavam em algum lugar, vinham até o IFES e faziam essa atividade extra, né? Tem um relato do CRAS, que os pais de alguns alunos observaram um comportamento diferenciado durante o curso, estavam mais centrados e empenhados em resolver as questões e os problemas.
Bom, eu trouxe um relato, né? Eu fiz um desafio final com eles no final do curso. Com a metodologia do caso-problema, em toda aula eu trazia um problema, né, do cotidiano para eles poderem resolver. No desafio final, eu usei as últimas 2 aulas do curso para isso. Eu disse para eles: vocês agora vão identificar o problema e vocês vão propor solução. E aí, nesse depoimento, um depoimento de 4 minutos, eu queria pedir à banca para assistir, e aí a gente volta para cá, se for possível. E aí vocês vão poder ver os próprios alunos falando como foi essa experiência. Tudo bem para a banca? É só deixar Ao final rolar. do curso, eu propus o seguinte desafio: os alunos agora deveriam, sozinhos, identificar um problema do cotidiano e propor a solução, utilizando a linguagem de programação. Nós vamos ver agora alguns dos problemas que esses alunos identificaram e as soluções que eles mesmos propuseram. A ideia do pão surgiu pela linguagem comigo. A gente fez trabalho de padaria, em especial sobre o pão. Como que faz o pão, os ingredientes necessários, rendimento. É porque eu sou muito fã dos irmãos Betts e eu e uma colega minha, a gente é muito fã, né? A gente gosta muito dos dois. E aí surgiu a ideia da gente fazer um kit de perguntas e respostas, né? Deu para ver todo mundo era flamenguista e a gente fez o código pensando nos técnicos, pensando na dificuldade deles. Se fosse um programa assim, para auxiliar a moderação dos gastos da pessoa. E a ideia surgiu bem num dia normal, quando eu vi meus pais assim, discutindo ali na mesa as contas. Aí eu peguei e comecei a bolar a ideia na cabeça. E surgiu a ideia do nada, porque eu gosto muito de gastronomia e aí eu achei legal fazer. A gente colocava a quantidade de pão que a gente queria fazer e o programa nos dava cada valor que precisava de cada ingrediente, cada quantidade. A gente tentou fazer até umas pegadinhas para poder dificultar mais. A gente fez à mão as perguntas e eu elaborei na programação do computador. Escolhia o jogador e mostrava todos os dados: idade, nome, cidade de origem e a posição dele. Caso eles quisessem contratar ou tirar da posição atual. Ele pedia o salário da pessoa, eu colocava. Tinha série de contas. Aí a pessoa colocava de energia, de água, de internet, assim, conta de supermercado, essas coisas assim. Aí eu processava aquelas contas, calculava, somava elas, depois diminuía o salário da pessoa. Aí depois, com aquele total de gasto, ele trabalhava uma porcentagem que indicava a quantidade de porcentagem de salário que você gastou. Aí a gente teve que descobrir quanto que gasta, qual a quantidade de ingredientes que gastava para um pão, um único pão, para poder, quando a gente colocasse o tanto de pão que queríamos, o programa nos informasse corretamente. A gente criou uma variável para cada ingrediente e informou o valor necessário para fazer um pão cada uma delas. A gente mostrava as perguntas na tela, a pessoa respondia aquela que ele achasse que estava correta e ao longo das perguntas iria somando os pontos, né? Vamos dizer, cada uma valia 10. Se você acertasse de 3, sua pontuação estava razoável. Aí se você acertasse 6, estava bom, mas você deveria se empenhar mais para poder melhorar. E se você acertasse todas, excelente. Aí, dependendo se você tem um gasto abaixo de 90%, aí o programa apresenta uma frase assim, positiva quanto aos seus gastos. Assim, o oposto disso, que seria maior que 90%, aí o programa já pede para você ir com maior moderação, que sua vida financeira não está indo muito bem. Então, só passando bem rapidamente, vocês viram as meninas falando do algoritmo de padaria, né? O primeiro grupo que apareceu. Então eu trouxe aqui uma parte do código só para exemplificar mesmo.
tem ali a entrada das quantidades necessárias, né? Aqui eu tenho um processamento, onde ela pega aquele número ali que é feito, que é usado para um único pão, e distribui aqui, né, para a quantidade que foi informada, e aqui embaixo eu tenho uma saída de resultados mostrando os ingredientes para aquela quantidade informada. Aqui só mostrando rapidamente o programa sendo executado, no caso o Padaria. Aqui, os alunos mencionaram os jogadores do Flamengo, né? Ali ele escolheu um jogador, aí mostrou um breve texto sobre o jogador e os dados, né? Idade, data de nascimento e tal. Aqui o controle de gastos, né? Que foram os últimos alunos que falaram. Tem ali o salário, né? O ganho extra e as contas, e no final ali ele deu uma mensagem falando que as contas estão controladas, e mostrou o saldo e o total de gastos, né? Aqui é só uma imagem mesmo deles apresentando. Ali na parte de cima, o grupo dos jogadores do Flamengo, que são os meninos mais novos, né? Eles tinham todos ali 14, 15 anos. E aqui embaixo a apresentação dos irmãos Bert, que são os youtubers, né, que as meninas fizeram o quiz de perguntas e respostas. Então, o que a gente pode ver é que essa aproximação, né, que o curso e a metodologia permitiu do que eles estavam aprendendo ali, a programação, com a realidade vivida, né, com os assuntos que eram do interesse deles, deixou a experiência do curso mais produtiva, né, mais interessante e produtiva. E é interessante a gente perceber que os alunos tiveram essa capacidade, né, de perceber as situações do cotidiano e de criar essas soluções de maneira autônoma, né? E aí, lembrando o que a Cíntia Bisinoto fala, né, que a educação social ela tem a finalidade de superar as desigualdades por meio de uma pedagogia que desenvolva autonomia, né? Através da emancipação e através do empoderamento desses segmentos que são socialmente excluídos, né, ou marginalizados. Deixa eu ligar minha câmera porque eu esqueci de voltar. Pronto, estou aqui de novo. Agora passando para as últimas 4, né, unidades de registro, agora da categoria o resultado da execução da ação do curso, né? A ação significou uma nova oportunidade. Eu trago aqui as falas das duas colaboradoras do CREAS e do CREAS, né? A primeira falando que o público não tem oportunidades e sofrem tipo de preconceito da sociedade, né? O que impedem eles de mudarem de vida, e que ela viu a oportunidade oferecida como uma possibilidade deles participarem de algo diferente, né? De algo diferente do que eles estão acostumados. E também do CRAS falou que o curso foi uma oportunidade, tendo visto que o público é esquecido da sociedade, onde de fato os direitos não chegam como deveria, né? Então, o curso ele realmente teve a intenção de promover essa inclusão, né? E de trazer aí uma vivência positiva, né? Inseri-los de certa forma positivamente na experiência de aprendizado, né? Os alunos também, né, dizendo que gostaram, que foi uma nova rotina, né, que foi uma experiência muito boa. Sobre o reconhecimento de pais irresponsáveis, o CRAS disse, né, que os pais adoraram a iniciativa, né, que eles não tiveram a oportunidade de conversar com a escola, né, foi uma intervenção rápida, né, ali 20 horas eles não conversaram com a escola, mas os pais relataram que perceberam um comportamento diferenciado, né, que os alunos estavam empenhados em resolver os problemas. E o CRAS, né, comentou que uma mãe veio até o CREAS, uma mãe veio até o CREAS agradecer, disse que a filha estava encantada com o curso e que a viagem que fizeram ao IFSC Colatina, né, nós fizemos uma visita técnica no setor de robótica do IFSC Colatina, e é interessante, a gente usou ali a expressão encantamento, né? É bom a gente perceber isso por parte dos alunos, né?
que isso quer dizer que houve envolvimento deles, né, com o processo de aprendizagem, né? E a aprovação dos responsáveis também é importante para impulsioná-los, né, para motivá-los a continuar buscando aí o conhecimento. A ação despertou interesse por sua manutenção. Esse interesse ele pode ser visto nas colaboradoras do CRAS e do CREAS, né? Essas senhoras estavam realmente precisando de algo, assim, quando eu fui conversar, elas estavam muito abertas, né, a qualquer coisa que pudesse ser desenvolvida para o público, porque eles são bastante carentes, né? Então eles falaram, me coloco à disposição para futuros projetos, né? E o CRAS comentou que poderia dar continuidade com os alunos que já iniciaram, né? Para que pudessem entrar no mercado formal, aí, no caso fazer algo mais voltado à profissionalização, né? Eu até brinquei com a Marise ontem, que ontem mesmo eu estava recebendo a mensagem de um aluno perguntando se ia ter segunda parte, né? Então esse é um interesse que eu percebi deles, né? Eles gostaram e gostariam de continuar. Então tem aqui também alguns relatos dos alunos. Seria bom se tivesse segundo módulo, né? Eu quero participar nas férias, né? Adoraríamos ter o segundo módulo. E façam, por favor, a segunda parte. Uma coisa que eu acho interessante, é claro, a gente não pode de maneira nenhuma comparar um curso de programação, né, que estão envolvendo tecnologia, com um ensino fundamental, né, o médio que seja. Mas eu acho interessante o comentário, quero participar nas férias, porque mesmo sendo uma coisa considerada difícil, né, e a metodologia contribuiu muito para isso, o aluno ele não estava vendo aquilo como uma obrigação ou como algo maçante, né? Ele via aquilo como algo que ele poderia, inclusive, continuar fazendo nas férias. Então, eu achei bacana esse comentário. Quando nós perguntamos, né, sobre o interesse deles, aí, 85,7% disse que indicaria o curso básico de programação para um colega, né? Inclusive, nós só não fizemos outra turma em razão da pandemia, né? A gente já estava levantando demanda para dar uma reoferta, mas não foi possível. E eu acho esse dado interessante, 92% disse que faria outro curso no IFES. É importante lembrar que para a totalidade deles, para todos esses alunos, o curso de programação foi o primeiro contato deles com o IFES, né? E alguns não sabiam que existia o campus em Barra de São Francisco, né? Nós estamos ali desde 2014, alguns não sabiam que existia, e alguns viam isso como algo distante, né? Como uma coisa que não era para eles, e esse curso ele foi uma porta de entrada, né? E assim, tanto quando eu trouxe esses alunos, né? E aí conversando com a equipe, a gente deixou muito claro, falando, a gente não quer saber se eles cometeram, o que eles fizeram, por que eles estão cumprindo medida, isso não importa. A gente vai recebê-los como alunos aqui, como qualquer outro aluno proveniente de qualquer outro lugar, e fiz questão de levá-los em biblioteca, levá-los em sala de estudo, mostrar a estrutura, deixar claro que eles eram tão alunos quanto qualquer outros alunos, mesmo sendo um curso menor, né? E eu acredito que isso também fez a diferença. Eles receberam kit de material, receberam um uniforme, né? Então, tudo isso faz parte desse processo de inclusão. Quando eu perguntei qual curso eles gostariam de fazer no IFES, essa é a parte do questionário era aberta, né? Não era aquela de marcar, eles poderiam escrever o que viesse à mente. Então, eu tive ali 5 alunos falando de administração, o campus ele já tem, né? Curso de administração em nível técnico e tem também um bacharel. 5 mencionaram robótica. A gente não tem robótica, mas eu acredito que isso foi devido à visita que eles fizeram em Colatina, né? Eles gostaram. Estamos no processo de aquisição dos robôs EV3, né? Para poder ter o curso de robótica em breve. Informática no momento também não tem, mas é algo fácil de ter, né? Tem 4 ali. Agricultura, a gente também tem agricultura a nível técnico. E fotografia, já tivemos oficina de fotografia no passado. Então, o interessante disso daqui é que eles tiveram acesso, perceberam e aí já saíram dali com interesse, visualizando outros cursos, né? Isso é muito bacana. E finalizando a última unidade de registro,
o curso, a ação trouxe benefícios para além do curso. O Papert, ele afirmava, né, que quando você estuda programação, ela pode te beneficiar para além da própria programação, né? Você pode desenvolver ali habilidades na área de lógica, né, gramática e matemática. Bom, é claro que não deu para a gente ver isso lá na ponta, né? No ensino fundamental também esse não era o objetivo dessa pesquisa. Mas nós fizemos uma autoavaliação e perguntamos para os alunos se eles achavam que foram beneficiados em matemática e em língua portuguesa. Então tive ali 64% achando que ajudou muito, tanto em matemática quanto em língua portuguesa. Eu tenho ali 21% em matemática e 14% em língua portuguesa que não sabe dizer, o que eu acho plenamente aceitável, porque em um curto espaço de tempo pode ser que você não consiga perceber mesmo essa diferença, né? E também tive um 7% que acha que não ajudou, e ali, no caso de matemática, 7% achando que ajudou pouco, e no caso de língua portuguesa, 14% achando que ajudou pouco. Eu trouxe esse comentário de um aluno porque o Papert ele também fala que quando você fornece, né, um modelo fixo de pensamento, como é o caso da programação, né, ele diz que ajudar a programar pode ser justamente um antídoto para isso. Quer dizer, a partir do momento que você desenvolve a habilidade, você começa a pensar articuladamente sobre o pensamento. Você começa a pensar sobre a existência do pensamento em si. Então, eu trouxe esse comentário porque o aluno falou: às vezes eu achava que a minha mente só ia até um certo limite. Depois do curso, eu já vi que a minha mente não precisava ter limite. Eu poderia deixar minha mente se expandir para outras coisas. Foi um curso que veio para estimular a gente a querer algo mais. Precisamos aprender, porque a programação está ligada a tudo. Até num site tem programação, e até a vida da gente, se você for olhar, tem uma programação do dia a dia. Então, você pensar que você tinha uma mente e que a partir de um dado momento um limite dessa mente pode ser rompido, isso nada mais do que pensar articuladamente sobre o próprio pensamento. Então foi interessante perceber essa conexão que esse aluno fez com aquilo que Papert defendia. Bom, já finalizando, eu trouxe a foto dessa menina. Eu conversei com ela, né, ela permitiu que eu falasse um pouco da história dela, né, que eu exibisse as fotos. Então, essa menina, ela entrou no curso proveniente do CREAS, né? Então ela estava cumprindo medida socioeducativa. Não procurei saber o que ela fez, né? Por que ela estava submetida à medida socioeducativa. Ela iniciou o curso muito tímida, né? Ela conversava muito pouco. Eu percebi logo na primeira e segunda aula que quando eu ia fazer vídeo ou foto, ou quando algum auxiliar ia fazer foto, ela se escondia, né? Então eu chamei ela, conversei e falei: olha, fica despreocupada, se você aparecer numa foto a gente vai apagar a foto, não vou te filmar quando eu estiver filmando. E ela ficou mais tranquila, foi fazendo, né? Ela não apareceu nesse depoimento, mas ela é uma das alunas que fez o quiz dos irmãos Bert, né? Ela é muito fã dos youtubers. E aqui, né, ela fez o curso, conseguiu a nota, né? Finalizou. Aqui no final ela já está ali do lado do professor Renan, né? Posando ali com o robozinho. Ela pediu para tirar foto aqui, posando na frente do IFES, né, no Eu Amo IFES. Então assim, já estava numa outra vibe, né, já estava num comportamento totalmente diferente. Aqui do lado ela também na visita técnica, montando o robozinho EV3. E nessa última foto, que ela está do meu lado com as alunas, isso aqui já é outro curso no IFES. Então ela teve, né, esse primeiro acesso pela programação, né, pelo curso de programação. E aqui agora ela entrou no Jovem Aprendiz, né? Não foi só ela, tem uma segunda aluna que entrou no Jovem Aprendiz. E só não entrou uma terceira porque ela não tinha documentação. Então assim,
já finalizando, eu trouxe isso para mostrar, né, que assim como o Moreira, né, ele menciona que uma ação de socioeducação não é só aquisição de conhecimento, ela também é mudança de comportamento, né? Construção de novos significados e de novas estruturas cognitivas, novos modelos mentais, né? Então achei interessante trazer a experiência dessa aluna. Ela foi contratada por uma empresa de granito, que é muito forte aqui, para poder ser jovem aprendiz, aí num contrato de 2 anos pelo IFES. Meu produto educacional, um e-book que eu fiz a partir dessa experiência, né? Já disponibilizei para o pessoal da banca, em breve vai estar disponível também para o público geral. Trouxe algumas telas só para exemplificar, né? Eu busquei trazer sempre ali coisas do cotidiano do adolescente, então tem ali o WhatsApp, tem aqui o código sendo mostrado em quebra-cabeça, né? Para poder facilitar. Alguns exemplos de problemas a serem resolvidos ali envolvendo Netflix, Spotify. O blog, que está disponível também. O blog inicialmente era para ser usado só com a turma. Depois eu decidi deixá-lo online, então o conteúdo do curso está lá também. E agora já partindo para considerações finais, né? Bom, o objetivo dessa pesquisa era analisar aspectos de inclusão e desenvolvimento pessoal que o letramento em programação poderia proporcionar a esses adolescentes em situação de vulnerabilidade social ou em cumprimento de medida socioeducativa. Bom, o fator de inclusão ele pode ser percebido quando eu promovo o acesso, né, aos espaços públicos, quando eu promovo a redução do estranhamento, né, e a apropriação dos conhecimentos produzidos pela humanidade, no caso aqui o acesso ao espaço do IFES, a apropriação do conhecimento de programação, né, indiretamente de lógica, matemática e português, a partir do momento que eu consigo contribuir para ressignificar a experiência de aprendizagem, né, desses alunos, quando eu percebo um interesse em voltar ao instituto, né, 93% ali dizendo que tinha interesse em retornar em outros cursos, alguns desses alunos já voltaram, né, já estão ali fazendo outros cursos, a aprovação de 67%, que é considerável, né, tá dentro aí da média do que geralmente se enxerga em cursos de programação voltados a esse nível. A melhoria que eles notaram, né, em matemática e língua portuguesa, também 64%. O desenvolvimento do pensamento articulado, da capacidade de resolver problemas, e o fundamental, que eu acho que é algo que vai para além do curso, que é a mudança de mentalidade, né, e a partir do momento que eles passam a se enxergar como capazes, né, capazes de identificar situações, capazes de propor soluções, isso tudo dentro ali do desenvolvimento pessoal do indivíduo. E, finalmente, acredito que podem ser feitas melhorias e aperfeiçoamentos, claro. Eu acho que a gente pode compreender melhor e tentar diminuir essa evasão, compreender melhor esse público, né? Por que essa evasão aconteceu. E a gente também pode fazer um trabalho aí de mensurar os benefícios do ensino regular, né? Eu acho que com uma pesquisa maior, com mais tempo, a gente pode tentar perceber isso. E as expectativas que eu tenho, né, ao final dessa ação, dessa pesquisa, claro, humildemente motivar outros pesquisadores a realizar trabalhos que envolvam socioeducação, que é um público bastante carente de ações, né? E espero também que os educadores do IFES e de outras instituições possam utilizar o produto educacional, né? Eu costumo falar que esse produto era o que eu gostaria de ter achado pronto quando eu fui dar o curso, né? Então ele é justamente ali o que eu gostaria de ter utilizado, então agora ele está disponibilizado para outras pessoas para poderem adaptar e reproduzir isso, trazer esse curso de programação, né, para suas realidades e os benefícios que a programação tem para os seus alunos. É isso, obrigado, Marisa. Obrigada, Eider. Agora nós vamos passar às considerações da banca. E, como de praxe, nós vamos começar, né, dando a palavra ao professor Antônio, que é um membro externo da banca. Professor Antônio, a palavra agora é com o senhor.